Olá, bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial para mim, que é a Natália Freire. Além dela ser minha cunhada, ela é uma das mulheres que eu mais admiro na minha vida. Ela é uma acupunturista incrível, médica, mãe de 3 filhos. Ela também faz jiu-jitsu, escala, é montanhista e agora iniciou o snowboarding, né? E principalmente eu trouxe ela para conversar aqui hoje porque ela está fazendo uma pós-graduação em dores crônicas. Depois você explica melhor como é esse curso. E eu estou passando por uma dor bem profunda na minha lombar. E eu estou tratando, né, nesse último mês e conversando com muitas pessoas e vendo quantas pessoas têm dores. Assim, é impressionante. Quanto mais eu me aprofundo nisso, mais as pessoas. Nossa, isso, eu tenho aqui. Nossa, é uma coisa crônica, né? E daí eu falei, bom, vou trazer uma especialista e além de uma pessoa que eu amo muito para vir conversar um pouco, né? Trazer um pouco da sua experiência também. Ok. Eu posso falar? Sim, Eu sou surfista também. sim. É, então, essa sua busca é bem interessante mesmo, Má, porque e essa sua percepção também, porque os últimos estudos que fizeram a respeito de problemas de saúde no mundo, assim, o Uhum. maior problema de saúde do mundo, que está em primeiro lugar, primeira doença, a doença mais comum no mundo hoje em dia é lombalgia. A Nossa. doença, não é a dor, a doença. Em terceiro lugar está a cervicalgia. Uhum. Então, realmente a dor é muito presente no dia a dia das pessoas todas, né? Tanto as dores crônicas, que são aquelas dores que ficam mais de 3 meses no nosso corpo, e já é considerado dor crônica, quanto as dores agudas, né? Quanto as Uhum. dores da alma também, né? Né? Então, Sim. dor é um tema, assim, muito rico, muito profundo e muito minimizado e julgado. Uhum. E é isso que eu acho que me fez trazer, né? Você me mandou uma perguntinha, né? De Sim, sim. Qual foi o motivo de ser iniciado após, né? Mesmo já estando consolidada e atendendo, né? Um monte de gente, já tendo uma demanda grande, né? Você falou, não, eu vou fazer uma pós, inventar mais uma história maravilhosa. Então, porque é isso. Eu acho que passa muito pela minha história de vida também, como profissional, né? Essa minha escolha. E porque eu decidi pela medicina porque eu tenho um pai médico que era muito comprometido e muito dedicado. Eu achava isso muito bonito. Aí eu fui para medicina, meio com medo também, porque também tive um pai ausente, né? Então eu queria ser médica, mas não queria viver tanto a vida como ele levava, né? Sem tempo para nada. E me dediquei minha vida para cada coisa crônica que aparecia para mim, era isso que eu queria fazer. Eu queria fazer neurologia, queria fazer geriatria, queria fazer psiquiatria. E fui atrás só de coisas bem crônicas, assim, né? Uhum. Acabei, me decepcionando com o sistema de saúde. Eu não me decepcionei com a medicina como ciência. Eu me decepcionei muito com o sistema, de como as coisas acontecem, né? E isso me mexeu profundamente comigo. E eu acabei conhecendo a acupuntura. E na época que eu me formei, que faz uns 20 anos, a acupuntura ainda Uhum. era muito mal vista pelos médicos, né? Era coisa de charlatão e por aí vai. Então não tinha ainda residência em acupuntura. E eu saí da faculdade de medicina, não fiz outra residência, fui direto para especialização em acupuntura porque me encontrei lá e na proposta que essa medicina trazia, né? De integração, de uma medicina em que vê a pessoa como um todo, né? E de Uhum. muito cuidado, porque a gente vê o paciente toda semana, então não tem abandono, né? Então, isso me trouxe muito alívio da alma, assim, né? Me tornar acupunturista. Eu me consegui ser médica porque eu conhecia a acupuntura, porque não sei se eu conseguiria ser médica em outro ambiente, né? Fiquei ainda uns anos, uns 15 anos dando plantão em hospital. Tive muitos embates nesses plantões, exatamente pelo sistema, né? Pela forma como as coisas aconteciam, pela forma como as pessoas eram tratadas, né? E por aí vai. Até que me esgotei em 2015.
Isso, né? Não vai muito profundo, E não plantão é? ainda, as pessoas que chegam lá chegam muito desesperadas, né? E chegam muito Uhum. reativas, né? E os médicos que dão um plantão de 12 horas, 24 horas, 36 horas. Então é reação com reação, reação com reação, reação. É uma bomba, é uma bomba. Então, para mim Tá. foi muito difícil. Ainda que aguentei 15 anos lá, levando pancada, né? E brigando com todo mundo, brigando com o paciente não, mas com a galera e brigar. Bom, e aí faz esses anos que eu tô, faz uns 10 anos agora, né? 8 anos que eu tô só em consultório. E no meu Uhum. consultório, eu tô super dentro, eu só faço isso, não faço mais nada de atendimento. O que chega muito para acupuntura são doenças crônicas, né? Tanto da alma quanto do corpo. E quando a coisa se cronifica, quando o paciente começa a chegar para a gente sempre com a mesma queixa, né? Sem grandes respostas, existe um lado na gente que é médico, que é formado para curar as pessoas, para tirar as pessoas do sofrimento e por aí vai, de que a gente precisa de resolução. A gente precisa resolver, né? Então são poucos aqueles que têm paciência para estar cuidando de pessoas que tá com a mesma queixa, né? E que não sai tanto do rolê, né? Que não se cura, e que não fala, ah, acabei, né? Acabou o tratamento, pode ir embora. Amortece a dor rápido, toma alguma Toma coisa, alguma ou faz cirurgia. coisa, isso, entende? Então, e abandona, muitas vezes abandona, porque já cansou, né? E tudo bem, né? Eu até entendo o lado deles, apesar de eu achar que a gente tem que se desenvolver como pessoa também, né? Então, tentar Sim, sair um sim, pouquinho sim. desse lugar, né? Uhum. Mas, e além disso, né, de eu sentir que existe um certo desprezo pelo doente crônico, né? Um certo. Antigamente, ainda, quando esse conceito de dor crônica não existia, era caracterizado como mimimi, era caracterizado como frescura, era caracterizado como uma pessoa que não se cuida, era caracterizado. Puta, tinha um monte de julgamentos ruins em torno, né? Uhum. Das pessoas com qualquer tipo de doença crônica, né? E só que a medicina começou a olhar mais para isso, e é pouco tempo que existe esse conceito de dor crônica, um curso, tanto que não tem residência de dor crônica também. Tempo, mais ou menos. Ah, Eu não não tenho sabia ideia, que mas é recente. Aqui no Brasil deve ter uns 5, 10 anos, eu acho. nossa, muito recente. Que Realmente. tá Você começando até para a você na sua carreira, né, uma coisa atual, né? Você é super jovem, enfim. que tem um curso que ensina pessoas a cuidarem de dor crônica, é muito recente mesmo. Até porque eles estão começando a entender a dor crônica agora. Tem muita coisa ainda para ser investigada, né? Mas Uhum. o que a gente descobriu é que assim, e que eu acho que é incrível, é que a dor crônica independe da lesão. Não é porque você tem uma lesão que você tem dor, e a gente observava isso no nosso dia a dia. Por que tem gente que tem hernia de disco e não tem dor, gente que tem hernia de disco e tem dor, né? Às vezes a pessoa vai lá, tem uma hernia de disco, opera e a dor continua, ou às vezes até piora, né? Então, por que existe essa coisa toda em torno da dor, né? Porque eu costumo falar assim, a dor é uma experiência mística. São tantos fatores que influenciam no processo de dor que assim que fica difícil mesmo da gente compreender e colocar um rótulo, sabe? É muito difícil mesmo. Acho que todo mundo quer esse rótulo, né? Seria muito mais Mais fácil. fácil. Mas não tem, né? Muito, Eu até uma das perguntas eram, né? Por que que você acha que uma pessoa desenvolve uma dor crônica, né? Porque é algo, eu acho que é muito profundo mesmo do ser humano. sim, É isso que eu achei muito louco. Pessoas que até fazem cirurgia continuam sentindo a dor, E né? às vezes até piora. Isso- Sério. Primeiro por mau diagnóstico. Às vezes a dor não é, por exemplo, vamos falar da hernia de disco, que é uma coisa super comum. Às vezes a pessoa tá lá com uma dor que até vai para a perna, né? Aí faz a ressonância, tá lá uma hernia de disco, já acha que é hernia de disco, sem maiores investigações, já opera, até porque existe essa questão do sistema, né? De que é, ganhar dinheiro, né? Quando opera ganha mais, né? Então tem também uma coisa meio mórbida nesse lugar, assim, né? E que me incomoda muito. Então, aí aquela dor não é relacionada à hernia de disco. Aí a pessoa opera, a dor pode ou não melhorar, ou até piorar. Porque aí mexeu, né? Abriu, cortou, colocou coisa, colocou, né?
nananã, 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 sem que seja esse o diagnóstico. Porque existe a dor da hernia de disco, e aí sim, é necessário cirurgia, em algumas, não em todas, né? Mas em algumas raríssimas. Mas hoje em dia, por exemplo, correção de hernia de disco é balde, de baldada, assim, né? A galera vai de balde operando. Nossa. E é complicado. Isso, inclusive, onera muito o sistema de saúde, né? Aí começa a aumentar o Uhum. valor de plano. Então, a dor crônica é um lugar em que onera, além de trazer um dispêndio muito grande de energia da pessoa, porque uma pessoa que tem dor não consegue comer direito, não consegue viver direito, não consegue se divertir, né? A vida gira em torno daquele lugar. Também onera o Uhum. sistema de saúde que não sabe lidar com essa situação, né? Uhum. Então, é bem complexo mesmo. O que a gente está entendendo hoje de dor crônica, a respeito de como como a dor se torna crônica, é que assim, é como se fosse um curto-circuito cerebral. A dor crônica, ela tem dois fatores. Ela tem o fator lesão, em alguns casos, mas tem um fator central. É como se os neurotransmissores entendessem que o corpo precisa estar doente, precisa doer, entendeu? Então, precisa doer, precisa avisar, porque se a gente for ver bem, a dor aguda, que é a dor, na verdade, vamos falar de dor agora. A dor Uhum. é bom a gente sentir dor. A dor é uma questão de sobrevivência. Se a gente não sentisse dor, a gente se matava. A gente se matava queimado, a gente se matava atropelado, a gente se matava de tudo que é jeito. A dor é um mecanismo de sobrevivência, né? Então, a dor aguda, quando ela chega pra gente, é sinal de que o nosso corpo foi lesionado. Então, a dor vem para avisar a gente de que tem algum problema acontecendo com o nosso corpo. Então, para a gente ficar atento a essa dor, cuidar da dor para ela sarar, ok? E para Uhum. a gente ficar bem de novo. Quando a dor se torna crônica, é como se o cérebro entendesse que precisa ficar avisando o nosso corpo o tempo todo de que tem alguma coisa errada acontecendo com a gente. Entende? E nós, Uhum. que é assim, e é como se o nosso cérebro ficasse em modo sobrevivência o tempo todo, avisando. Então, nosso corpo se inflama, a gente não dorme direito mais, porque se a gente está em modo sobrevivência e com dor, a gente não vai dormir. A gente está sempre esperto que alguma coisa vai acontecer, né, na nossa vida, né? Tem que ficar Tipo, atento, tem que impossível de ficar. relaxar, né? De Não relaxar o consegue corpo. relaxar, né? E essa dor, ela vai tomando uma proporção tão grande na vida da gente que a gente vai perdendo prazer pelas coisas, né? A gente vai perdendo prazer de comer, vai perdendo prazer de conversar com as pessoas, vai ficando cada vez mais reativo. A pessoa fala uma coisa, você já tá de saco cheio, já quer mandar logo para aquele lugar, entendeu? Então, isso vem muito de encontro a essa sociedade que a gente está vivendo hoje em dia. A forma como nós nos relacionamos hoje em dia, né? Uma sociedade que Uhum. exige muito da gente, né? Altamente exigente. A gente precisa ter altas competências em tudo na nossa vida. A gente precisa ser ótimo pai, ótima mãe, ótimo filho, ótimo marido, ótima esposa, ótimo profissional, ótimo não sei o que lá. Vem de encontro ao nível de aceleramento que nós temos na nossa vida. A gente passa pela nossa vida sem perceber que a gente está passando por ela, né? Vem de uma Uhum. desconexões de informações. Hoje em dia a gente tem acesso à informação que não acaba mais, mas ao mesmo tempo essas informações não são trabalhadas, né? Então a gente recebe um monte de informação, tá lá, tá lá, tá lá, mas aquelas informações vão chegando tudo na nossa cabeça, a gente fala assim, nossa, mas tem tudo isso acontecendo nessa vida, tudo isso pode acontecer comigo, e a gente entra onde? Modo sobrevivência, né? Ainda mais o pessoal que tem menos grana, que vicia, até os mais antigos, né? Que são recebem informações através de jornal, né, de Datena, de Márcia não sei o que lá, de Bibibi, que é o tempo todo falando de morte, né, de briga, de lesões e de assassinato e de não sei o que lá. Então as pessoas estão se alimentando mal, né? Então a gente está se alimentando mal, nossa alma está sendo mal alimentada, nosso corpo está sendo mal alimentado através da alimentação também, né? Sim, que É. também tá uma bagunça hoje em Produtos dia, né? industrializados são super inflamatórios, açúcar é super inflamatório, né? O trigo é inflamatório, então a gente está num processo de inflamação super complexo, né? Então, para a gente Sim. desenvolver uma dor crônica, é mais ou menos isso. A gente não tem um estilo de vida saudável, né? E aí a gente pode Uhum. ir, o que é ter um estilo de vida saudável? Também não é uma coisa rigorosa e nem militar, assim, sabe? De que
não pode isso com um monte de regra, não é isso, né? E também quando as lesões agudas, elas não são tratadas de uma forma correta, né? Uhum. Então, a pessoa vai lá, torceu o pé, ou aconteceu algum problema no cotovelo, apareceu uma dor aguda lá, e ela não se atentou a isso, não foi em busca de uma resposta, de um tratamento eficiente, essa dor ela pode ir se cronificando, né? Mas existem pessoas que têm mais tendência a cronificar dores do que outras. E isso tem a ver exatamente com uma tendência genética, vamos dizer assim, Uhum. tem uma tendência comportamental, que é bem legal. Por exemplo, filhos de pessoas que têm enxaqueca, por exemplo, desenvolvem enxaqueca não por causa genética, mas por observar o pai ou a mãe tendo crise de enxaqueca durante a vida inteira, Nossa. Uhum. entende? Também se torna também desenvolve essa dor crônica por imitação, vamos Sim. dizer assim, né? Entende? Eu acho muito louco que socialmente também tem várias doenças que não existiam antigamente, né? Assim, síndrome do pânico, são coisas que exatamente acho que essa aceleração, essa ansiedade, essa cobrança, né, que a gente vive socialmente vai deixando na gente e a gente também vai se estimulando no outro, e se copiando e fazendo essas coisas gerarem, né? Isso. Principalmente na coisa de ser saudável, às vezes, né, quando eu também tento levar uma vida mais saudável, parece às vezes que eu não me encaixo no mundo, né? Eu sei que o mundo temos vários mundos, né? Mas é difícil, né? Hoje em dia parece tão normal comer uma bolacha, né? Cheio de, assim, fazer uma refeição, comer um pacote de bolacha. Mas se for ver, né, não é realmente uma alimentação. Tem muitos alimentos inflamatórios dentro. Então, Enfim, acho que. vida saudável eu acho bem legal, assim. Eu acho que existe, se a gente for pegar um conceito mais amplo, assim, sem entrar em coisas específicas agora. Uhum. Mas tem um estudo que fizeram, que é um grande estudo acho que da felicidade ou da longevidade, alguma coisa assim. Depois eu posso te passar o link direitinho, que eu tenho o link do estudo completo. Ele viralizou na internet, porque foi o maior estudo que Harvard fez sobre longevidade e saúde no mundo. Foram, acho que, 175 mil pessoas. É que eu li há bastante tempo e agora que me veio de falar desse estudo. Aham. Bombou na internet esse estudo. Bombou nas redes sociais, tudo. E ele trouxe quais eram os pilares de uma vida longeva, né? Longeva e saudável. Quais eram os principais pilares, né? E eles falaram de 4 pilares, né? Tudo bem que foi um estudo feito em Harvard, né? A gente não sabe direitinho se teve, por exemplo, povo africano no meio do estudo. A gente não sabe direitinho, né? Uhum. Tinha bastante Sim. gente no estudo, mas a gente não sabe se tem uma abrangência mundial mesmo, né? Eu acho que não, que é uma coisa mais restrita mesmo a alguns povos, né? Mas existiam 4 pilares que trazem a vida saudável, né? E a gente pensa em qual que é o primeiro pilar de que é uma vida que traz uma vida saudável para a gente. O pilar mais importante para se dizer que nós temos uma vida saudável. Chuta um. Primeiro, fala Nossa. primeiro, chuta um. Bom, dormir bem, Não, não é? É são em os termos mais relacionamentos. São os relacionamentos. relacionamentos, tá? É. O que mais impacta na nossa saúde são os relacionamentos que a gente vive. Com o marido, com o filho, com o amigo, com profissionais. Mas o que mais impactante mesmo, é o convívio afetivo com o parceiro. Parceiro. Tá? Eu acho que eu Então, até vi uma vez que você postou, eu tava já com a cola na cabeça e é, falei outra coisa. é. Então, Meu Deus, um super interessante isso. Porque daí sai um muito. pouco, né, não é uma bolacha, não é né, não é coisinhas assim, né, que também isso também varia tanto, né, e é tão bom ser múltiplo também e variar. Mas realmente, os Os relacionamentos. relacionamentos que a gente desenvolve. Então, para você ter uma vida saudável, você precisa aprender a se conhecer, porque o primeiro relacionamento que a gente desenvolve é com a gente mesmo, né? Então, primeiro Uhum. com nossos pais, né? Quando a gente é pequenininho, depois com a gente mesmo. Então, Sim. a gente se relacionar bem com a gente, pra gente conseguir desenvolver um relacionamento bom com outras pessoas. Os relacionamentos não são saudáveis, todos eles passam por sua toxicidade, mas a gente conseguir dosar o nível de toxicidade e de saúde,
né, que cada relacionamento traz. De fazer com que isso seja harmônico dentro dos momentos em que a gente está vivendo, né? É o primeiro. Sim. Em segundo lugar, eu não lembro se é atividade física, Atividade física. tá? E Uhum. atividade física não tem uma atividade física específica, tá? É atividade física. E atividade física não necessariamente precisa ser esporte. Esporte tem o objetivo de tem o objetivo de ganhar, né? O objetivo de competir, tem que ter alguém junto. Você pode fazer, atividade física pode ser você andar, fazer caminhada, ou até você cuidar da sua casa, mas ser uma pessoa ativa, né? Ativa, que faça Uhum. coisas, que se movimente, que tenha mobilidade, né? Inclusive do corpo, né? Mobilidade para fazer coisas, é o segundo. Em terceiro lugar é a alimentação adequada. E que aí, esse é muito louco mesmo. A gente sabe que existem alguns produtos que todo mundo sabe que faz mal. Então, produto industrializado faz mal, ponto e acabou. Isso é geral. Todo mundo sabe que aquilo que você compra no supermercado em pacotinho de plástico não vai te fazer bem, tá? Você pode até gostar, é gostoso, tem um valor afetivo. Por exemplo, você foi criado comendo bolachinha de chocolate, você vai lá, come uma bolachinha de chocolate recheada, se lembra da sua infância, não vai te fazer mal. O lance é você se alimentar disso, você fazer disso a sua refeição, né? Agora, por exemplo, no próprio curso de dor que eu estou fazendo, que é na USP, né? Que é um Uhum. dos grandes nomes daqui do Brasil, tem aqueles profissionais que falam que comer carne, tem que comer carne porque é grande fonte de proteína e não sei o que, nananã, se não come carne não vai ter músculo, e insiste nisso e papapá. E tem aqueles que chegam e falam assim, não, carne não é tão importante, a carne faz mal, o ideal é que não coma-se carne, coma-se mais proteínas vegetais, talvez um peixe ou talvez um frango, sabe assim? Então, É, já dentro muitas teorias, né? dentro da própria Uhum. universidade, num curso que é para formar pessoas que vão lidar com isso, existe essa discordância, né? Então, o que eu percebo, o que eu faço para mim e que eu oriento os meus pacientes, é que cada um sinta o que faz bem para si mesmo, né? E é porque passa pelo sentir. A dor, não tem como a dor não passar pelo sentir, né? A dor é pura sensação, né? Então, para a gente se curar da dor, a gente precisa sentir as coisas, sentir o que faz bem, sentir o que faz mal, sentir, e treinando o sentir, né? Para ir se organizando, fazendo com que o corpo se organize novamente, né? Não exatamente adormecer, né? Geralmente Não, acordar essa anestesiar não, pelo contrário. Pelo contrário, sim. a dor É o é que eu como sinto isso. Analgésico, tira logo isso, mas na verdade a dor é nossa melhor amiga. Ele tá falando, olha, então, olha para si né? mesmo, olha para si mesmo, não se abandone, né? Não se abandone, né? Se você for pegar o caso das mulheres que são super fibromiálgicas, assim, que fibromialgia existe muito mais em mulher do que em homem, né? É aquela mulher que abandonou a vida para cuidar do marido, para cuidar dos filhos, né? Que abandonou a si mesma e não sei o quê, nananã. Aí quando a gente começa a fazer o trabalho com ela, dela se olhar, né? Dela voltar para Uhum. ela mesma, dela fazer escolhas que a incluam, né? Que ela se priorize de vez em quando. Só de fazendo esse trabalho, né? Ela já começa a ficar com a autoestima melhor, já começa a fazer uma dietazinha, já começa a emagrecer, já começa a fazer uma atividade física. E não é que a fibromialgia vai embora, mas ela deixa de ser o foco de atenção da vida dela. Ela começa a viver. Porque a fibromialgia, quando está grave, impede a mulher de viver. Ela não tem mais prazer em nada, né? Então, e tem esse aspecto mesmo do abandono de si mesmo. Então, é bem importante o sentir. Porque se a gente não sente, se a gente anestesia, a gente se abandona. E quando a gente abandona a si mesmo, a gente também abandona o outro, a gente vai atropelando, né? Quando dá o negócio, atropela, e não sei o quê. Anestesia não faz bem. Anestesia não é viver. Anestesia é passar pela vida sem sentir que está vivendo, né? É por Uhum. aí. E o quarto lugar, o quarto pilar, é Tô acesso, curiosa. é, é acesso à saúde e educação, à saúde e aos profissionais da saúde. Tá? Então, o médico está em quarto lugar, entendeu? Olha só. Está em quarto, acesso ao médico está em quarto lugar, né? Então, assim, não só médico, profissionais da saúde no geral. Então, Sim. basicamente é isso. Se você tem bons relacionamentos, se você tem uma atividade física, se você tem atividade física, se você tem uma alimentação adequada,
Você vai precisar de médico ou de qualquer coisa do sistema de saúde muito raramente. Muito raramente, né? Mas o problema é que esses três, o bom relacionar-se, o bom alimentar-se e atividade física, não é todo mundo que tem acesso. Você fazer uma psicoterapia é caro, né? Você lê, porque para isso tudo você precisa ter educação, né? Eu quando conheci a medicina, me apaixonei pela educação, porque medicina sem educação não existe, não existe, né? Então, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu fui fazer saúde da família em Francisco Morato, que é uma cidade, é o primo pobre de Franco da Rocha, aqui em São Paulo. E eu Aham. tinha que ensinar aquelas pessoas que moram do lado de São Paulo que precisava lavar a mão depois de fazer cocô, que não podia deixar a criança brincar em água de enchente, coisas básicas, assim, de saneamento básico, né? Fora as questões afetivas e tudo, né? De como lidar com as situações. Pensa se uma pessoa que mora num lugar desse, que não tem nem privada para fazer um cocô, consegue se organizar afetivamente das suas relações, entendeu? É um caminho tão gigante, tão caro, e aí é isso, não tem acesso, né? Então, talvez a busca hoje, com essa história da dor crônica, eu espero que as pessoas reconhecendo a dor crônica e reconhecendo esses pilares, porque o caminho da dor crônica também é esse. Quando a gente pega uma pessoa para cuidar de dor crônica, a gente praticamente ensina a pessoa a viver, a mudar o seu estilo de vida. É isso que faz com que a pessoa saia da dor crônica. A se relacionar. A gente educa as pessoas a se relacionar melhor, a se alimentar melhor, a ter uma atividade física, entende? Uhum. Então, eu espero que com esse boom de dor crônica que tá chegando por aí, que a Que boom! medicina olhe para isso e comece a trazer a educação, né? Comece a Hum. trazer o apoio, o acolhimento, comece a trazer a psicologia, a nutrição, tudo isso de uma forma para que todo mundo tenha acesso, né? Nossa, muito louco. Agora também na Ayurveda fala muito isso, né? O que vai te deixar doente não é o que você faz de vez em quando, é aquilo que você faz todo dia e vai se acumulando, né? Então E, você falou, eu tenho que mudar a sua vida mesmo, né? O estilo de vida como um todo, né? Olha esses pilares, vai desde do micro até o macro, né? Assim, então, meio que assim, eu me apaixonei muito por dor crônica. Eu acho que está vindo bem de encontro aos meus atendimentos no meu consultório. Já era por algo que eu batalhava, sem saber. hum, O mais legal foi que eu entrei no curso achando que. Primeiro que assim, eu entrei no curso da USP achando que eu ia me ferrar, assim, porque a USP era super organicista, só remédio, 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 né? E quando eu encontrei lá um grupo de médicos um grupo de médicos de alto nome, né? É, divulgando o estilo de vida, divulgando que isso é importante, falando que remédio a gente tem que usar o mínimo tempo necessário, na mínima dose necessária, e com o tempo, e tirando ele para que a pessoa não fique dependente. Lógico, existem aqueles casos que não vai ter jeito, vai tomar o resto da vida mesmo, né? Mas quando uhum. existe, mas na dosagem mínima, né? Mas quando existe um grupo de médicos fortes, né? Vendo a medicina dessa forma, finalmente, que era uma coisa, Nossa, pelo amor de Deus, né? Isso me trouxe muita alegria, assim, muita alegria mesmo. E outra coisa que interfere muito no sono, que é importante de falar, isso eles falam muito lá no curso, que no sono não, na dor, né? Tem duas coisas que são muito importantes para a dor crônica. Primeiro, não tem como de separar a dor crônica de emoções. As emoções e a dor crônica, elas andam muito juntas. E o sono e dor crônica. O sono também é um grande pilar para a dor crônica. eu falei o sono no começo, né? Mas Isso, você falou. É, porque eu imaginei que provavelmente, né? é. Que é o momento que a gente mais descansa, né? E é um momento que o nosso cérebro se organiza também, né? Então a gente fala, quem não dorme bem vai ter dor. E quem já tem dor vai potencializar a dor. Então, uma das grandes sacadas é realmente aprender a dormir. De Que novo, louco. de novo. Como a gente perdeu isso, né? Aceleramento, né, Má?
essa aceleração, a gente vive o dia. O meu dia, eu sei de tudo isso e tenho um dia louco e tenho muita dificuldade para ter um sono regular. Entende? Eu trabalho pra caramba, tendo um monte de gente. Quando eu vejo meu dia acabou, não tem tempo de respirar direito, né? Por mais que eu até coloque pausas no meu dia para as coisas não acontecerem, é tanta informação e é tanto estímulo Uhum. que a gente recebe para se manter atento e se manter acordado e se manter que para dormir, difícil, né? Então a gente fala muito isso, né? A gente dorme como a gente vive, né? A gente dorme como a gente vive. Se você não vive o dia inteiro muito na loucura, você mal. Ou você desmaia, tipo, esgotei, acabaram a minha energia, desmaiei. Mas aí o que acontece? Você desmaia, mas o sono não é reparador, você acaba acordando cansado no dia seguinte, né? E isso para desencadear dor crônica, 2 minutos, assim, rapidinho. Desencadeia mesmo. Por quê? Porque a pessoa vai adquirir uma lesão? Não, porque o cérebro bagunça. E a dor crônica vem de um cérebro bagunçado. Não é à toa que remédio para dor crônica, a gente usa muito pouco remédio para lesão, né? Tipo, dipirona ou anti-inflamatório. Os remédios para dor crônica são remédios de origem de ação central. Então, é antidepressivo, anticonvulsivante, né? Nossa. Porque Uhum. tá aqui. Grande parte tá aqui. Nossa, muito interessante isso, né? É, falei muito, né? Não, maravilhoso. E foi isso, né? Porque no a última pergunta que eu tinha falado que foi naturalmente, né? Do como prevenir, né? E você já falou os alicerces, né? Essa coisa do estilo de vida, do sono. E também é isso que ficou claro, né? Infelizmente, temos que informar que não existe um diagnóstico claro, único e rápido, Não, né? É muito mais profundo. sim. E normalmente as dores crônicas, elas costumam ser dores mistas, né? Tem vários tipos de dor. Existe um diagnóstico a ser feito, né? Dor Ah, tá. neuropática, dor miofascial, dor mecânica, dor inflamatória, por aí vai. Foi Tem, isso. tem um diagnóstico a Tá, ser feito. tá. Aham. Existe, né? Existe um diagnóstico a ser feito, mas a maioria das dores crônicas, elas são mistas, são vários tipos de dor numa mesma pessoa, entende? Tá, Agora, entendi. o tratamento para essas dores todas não Uhum. tem como não passar pela qualidade de vida, Sim, entende? Não tem como uma sim. pessoa se libertar, por exemplo, de uma fibromialgia sendo sedentária, entendeu? E, aliás, essa história da atividade física, ela tá tão importante que, hoje em dia, para cirurgias, assim, eles dão 2 dias de descanso. No terceiro dia já é para aula. Não tem mais. Antigamente era assim, lesionou, fica quieto, né? Fica 15 dias em casa, 30 dias em casa. Agora não é, agora não. Reduz ou reabilita, né? Então, Sim. aí passar por um processo de reabilitação. Às vezes uma pessoa tá lá, ela gosta de correr e teve uma lesão, ela não vai voltar correndo, mas ela também não vai ficar parada, né? Ela faz lá logo o seu movimento, já faz sua fisioterapia, né? Que também não pode ficar durante a vida inteira, a fisioterapia é durante um período, para daqui a pouco ela já tá na academia e já tá correndo, né? Preparar o corpo para a atividade que você quer exercer. E toda atividade é bem-vinda. O pessoal fica falando muito, não sei o que lesiona, beach tênis lesiona, não sei o que lesiona. Qualquer coisa que a gente for fazer de atividade física vai lesionar, até yoga lesiona. O que a gente precisa Claro, fazer? A gente precisa estar atento ao nosso corpo, ver se estamos exigindo dele mais do que ele pode dar, né? Porque é aí que a gente vai lesionar, e hum, estar atento ao preparo do nosso corpo para a atividade física que a gente quer realizar, né? sim. É por aí. E as pessoas que têm dor, elas têm muito medo de se mexer. Porque E no daí vai começo, acostumando, né? não, porque pensa, uma pessoa que tem dor, tá lá, cheia de dor, cheia de tendite, dói cotovelo, dói ombro, dói joelho, dói não sei o que lá, tá lá sedentária com dor, né? Aí ela começa a fazer uma atividade física. O que que vai acontecer? Vão vir as dores relacionadas ao exercício, né? Toda vez que a gente começa uma atividade física, não fica aquela dorzinha muscular, assim, durante o dia? Então, na cabeça dela, ela entende que piorou a dor. Nossa, eu comecei a fazer exercício físico, piorou minha dor, vou parar de fazer. Sim, e Entende? vai perdendo mobilidade, equilíbrio, tônus, enfim, né? Tudo. Isso.
Então, o que que a gente faz nessas horas? A gente tem que estimular a pessoa a continuar, explicar que vai doer mesmo, vai dar uma pioradinha no processo doloroso, né? Mas isso traz benefício. Tem, então, uma das maiores dificuldades que a gente tem é fazer com que a pessoa que tem dor crônica inicie uma atividade física. Sim. Nossa. E outra também que eu acho muito legal é, né, que você mesmo está falando que antes era um mimimi e agora está sendo reconhecido, principalmente, né, numa faculdade. Isso eu acho maravilhoso, porque é isso, é esse reconhecer que a gente sozinho não chega a lugar nenhum, né? Então, assim, graças a Deus, né, que tá cada vez mais popular e sendo falado e tratado e que seja cada vez mais expandido, exatamente para chegar a diferentes pessoas de níveis sociais também, É. né, que consiga chegar a esse conhecimento. Então, e eu acho que isso é um dos pontos muito, é um ponto muito importante também, Má, porque esse julgamento não leva a lugar nenhum, nem de si mesmo, nem do outro, sabe? Nós Uhum. somos seres humanos que vivemos nessa terra, essa terra é caótica, então nós somos seres humanos jogados numa terra caótica que precisa sobreviver. Então, nós teremos padrões crônicos e tóxicos de comportamento e que a gente precisa ir revendo. A gente não pode se julgar tanto, exigir que a gente seja um anjo celestial e que nada de ruim aconteça. Não é por aí, né? Hum. É isso que faz com que a gente tenha a mão pesada em cima da gente, exigindo que a gente seja sempre perfeito e sempre bom e sempre não sei o que lá, e que impede a gente exatamente de pedir ajuda, de reconhecer nossas dores, né? Então, tem muita gente que desenvolve dor crônica porque não se permite sentir dor, não se permite. A pessoa tá lá morrendo de dor, não se permite reclamar. Eu atendo um monte de gente que fala assim: eu não aguento mais reclamar pro meu marido que eu tenho dor, já tô ficando chata, né? Então, vai lá, vai ficando quieta, vai se fechando, né? Porque não é acolhida, não tem o ouvido, porque as pessoas não têm paciência com quem reclama, Sim. né? Então, essa é uma cultura que devia ser, sabe, esmigalhada, assim. Vamos todo mundo se permitir sentir, vamos todo mundo se permitir se colocar, permitir se falar, né? O que tá sentindo, poxa, vamos aí, né? Eu acho que é meio. Nossa, eu fico até emocionada, é verdade. Uhum. É verdade. E, né, sinceridade, acolhimento, assim. E eu tenho muita admiração por você, Ná, porque você poderia até continuar numa linha de médica tal, ia ser super bem-sucedida como você já é, mas assim, né, não precisava fazer todo esse esforço, né, que você fez a sua vida inteira, né, e continua fazendo, batalhando, abrindo caminhos, assim. Então, realmente, eu fico muito honrada mesmo, sabe? De Lindo. você ser da minha família, de estar perto de você, assim. Ah, Fala, meu, que luta. também te admiro muito, Mar. Admiro muito você mesmo, com sua busca toda. Né? Vejo que você tem uma busca. Eu adoro buscadores e curiosos. Você deve dar muito chato. Também ajuda na dor, não é? Muito. Nas dores. Admiro demais você. Você é tão novinha aí, com tanto conhecimento, assim, de verdade mesmo. Gosto muito de ter você pertinho. E muito amor, né? Você é uma pessoa que. Uai, amor, amor, amor. Delícia. Amor, amor, amor. Muito bom mesmo. Mas é isso, eu adorei te trazer aqui. Espero que tenha trazido, né, para o pessoal aí que está assistindo, reflexões, né? E também dizer que estamos abertas, né, para conversar mais, para trocar. Sim, tudo bem. Obrigada, viu, Mar? Adorei mesmo.